Olá, alunos do quarto ano do ITESP, tudo bem com vocês? Deixa eu aparecer aqui porque depois não consigo virar a câmera. Então, é a primeira vez que estou fazendo uma videoaula, espero que dê certo. E para testar, eu gostaria de passar com vocês alguns conteúdos aqui que creio que são fundamentais para a compreensão daquilo que nós vamos tratar à frente. Então trata-se do matrimônio no Antigo Testamento, depois vou fazer mais um vídeo também sobre o matrimônio no Novo Testamento, dos pontos essenciais, porque são textos, são temáticas, temáticas que vocês já estudaram, já resumiram textos, então vocês já estão bem por dentro. Então, bora para a aula sem perder tempo. Bem, estamos aqui então olhando o Antigo Testamento. Vou achar minha caneta aqui para ir rabiscando também. Então, nós estamos aqui com o Antigo Testamento, olhando matrimônio e família. E ter a noção, antes de mais nada, de que matrimônio, como a gente hoje entende, essa noção de matrimônio, ela não existe no Antigo Testamento, não existe nem no contexto bíblico, essa noção que nós temos hoje. Nós vamos fazer um percurso histórico depois e vamos observar como que foi se construindo o matrimônio como hoje nós compreendemos. Então, temos que evitar primeiramente qualquer tipo de anacronismo. Anacronismo. Isso é algo a ser evitado. Aqui é emendado, né? Ficou meio longe aqui. Anacronismo. Porque às vezes acontece de nós olharmos uma realidade de hoje, irmos ao texto bíblico para buscar uma fundamentação e esse modo nunca é correto, né? Então nós vamos fazer uma tentativa aqui de passar pelos pontos fundamentais em modo de esquema para que voltemos ao texto bíblico como aquilo que ele realmente é, uma fonte para a nossa reflexão, é uma fonte indispensável. Uma fonte que nós temos que ter por base em todo o fazer teológico. Como nos exortou o Vaticano II, sobretudo em Optatum Totius, número 16, que nós voltemos à Sagrada Escritura para daí, então, refletirmos sobre a nossa fé. E não o contrário, fazemos as nossas ideias e buscarmos provas na Sagrada Escritura que isso não dá certo, isso jamais pode ser feito, tá certo? Então, é sempre olhar o texto bíblico para que ilumine a nossa realidade. Bem, um ponto que deve ficar muito claro para todos nós é que o matrimônio ele é uma realidade terrestre e mistério de salvação. É o título do livro de Schillebeeckx, que é o grande clássico que nós temos hoje, que tem aí toda a base, a fundamentação, uma pesquisa muito profunda sobre a realidade matrimonial. E Schillebeeckx coloca para nós essas duas realidades que de fato nos ajudam a compreender não só o Antigo Testamento e o Novo, mas também a história da igreja que vamos olhar depois. Enquanto realidade terrestre, nós temos o aspecto da cultura. E para o povo de Deus, cultura e fé estão muito unidas. Podemos fazer assim um círculo aqui, ligando essas duas realidades, cultura e fé, porque o povo ele vive inspirado na fé, e inspirado na fé ele vive sua cultura, vive sua realidade. Então, a partir dessa cultura, marcadamente à luz da fé, nós vemos então a realidade do matrimônio. Então nós percebemos que Israel se destaca dos povos vizinhos, né? Como nós percebemos aqui, duas concepções diferentes, então os povos vizinhos e o povo de Israel, sobretudo pelo relato que temos em Gênesis 1 e 2, ou seja, os relatos javista e sacerdotal que vão dizer a fé de um modo diferente dos povos vizinhos, especificamente em relação ao matrimônio.
Bem, sobretudo a questão da sexualidade, os povos vizinhos, eles então tinham uma concepção de que a sexualidade era algo sagrado e para isso precisava da presença de Deus. Então Deus tinha que agir, ou os deuses para eles, né? Deuses e deusas interagiam com os humanos e essa realidade da sexualidade era então sacralizada. E aí, então nós vemos como que a prostituição sagrada era algo muito comum em diversas culturas e que ao longo do tempo Israel foi desconectando dessa realidade. Claro que os profetas vão chamando a atenção, porque volta e meia o povo caía nessa realidade ainda, mas enquanto linha, enquanto via de regra, o povo de Deus tinha uma visão totalmente diferente. Vamos ver agora por quê. Bem, os dois relatos de Gênesis, Gênesis 1 e 2, eles mostram para nós que Deus é Criador e Salvador. Então está aqui, Deus Criador e Salvador. E também Libertador. A experiência que o povo de Deus faz. E Deus criando, ele cria, mas ao mesmo tempo ele é transcendente à sua criação. Então a criação, digamos assim, tem uma certa autonomia. Como o ser humano é criado livre, a imagem e semelhança, não é? É fruto do sopro divino, Gênesis 2, mas o ser humano é aquele que se relaciona com Deus numa liberdade, mas nunca nesse caráter de sexualidade, de prostituição sagrada. Por quê? Porque Deus é um Deus transcendente. É um Deus que é pai, mas em nenhum momento se concebe um Deus que seja mãe ao lado desse Deus pai que o povo de Deus fez a experiência, tá certo? Então, diante dessa concepção, Israel se destaca. Israel tem uma outra concepção em relação aos povos vizinhos. E isso vai ser assim de fundamental importância, porque vai dar uma direção diferente para a caminhada do povo de Deus. Caminhando mais um pouco, nós vamos perceber que ainda dentro do contexto de realidade terrestre, nós temos diferentes modelos familiares presentes no Antigo Testamento. Então nós vamos ter a monogamia, poligamia, a bigamia, e a bigamia aqui entra mais como aquela monogamia relativa de que falava Vidal, ou seja, quando a mulher era considerada estéril, então o homem tinha o direito de tomar uma outra mulher, geralmente a sua escrava, para que então tivesse filho com ela. Então seria um pouco disso a questão da monogamia relativa, não é? Como os casos aí estão presentes na Sagrada Escritura. Depois eu passo para vocês as passagens bíblicas. Então, os diferentes modelos familiares, eles vão perpassar a história do povo de Deus, mas aos poucos, sobretudo no contexto exílico e pós-exílico, vai se chegando ao modelo monogâmico como modelo ideal. Não é? Então o povo de Deus aos poucos vai indo em sua história tendendo e, claro, colocando em prática a monogamia, chegando então à experiência do Novo Testamento que vocês já estão estudando. Bem, nessa realidade nós percebemos então que todos esses modelos familiares, eles partem de um contexto do patriarcalismo, ou seja, o homem tem o poder do lar, o homem é quem manda, o homem é que é o proprietário de tudo. Então esse contexto patriarcal é presente e influencia a narrativa bíblica, podemos dizer, total, tanto do Antigo como do Novo Testamento, mais no Antigo do que no Novo, mas sempre é muito presente, como também na nossa cultura. Sabemos hoje o quanto isso ainda influencia, claro, em graus diferentes, momentos diferentes da história, mas tem essa realidade. Então, para esse contexto patriarcal, como nós vimos, na primeira unidade do nosso curso, ou seja, na unidade introdutória, que o fato do homem ter o poder na família, então para que ele se assegure de que os filhos são seus, então ele tem de se colocar como o chefe da família.
Então, ele tem uma mulher, ele tem domínio sobre a sua procriação, para que então possa ele ser aí o senhor da sua casa, o protetor, o marido, ou num termo bíblico, hebraico, Baal, que pode significar isso que eu acabei de dizer, marido, proprietário, né? Bem, então, a fecundidade vai ser uma marca presente, forte na Sagrada Escritura. Quando se fala em família, em união matrimonial, então a fecundidade ela ganha um destaque, uma importância, porque uma família grande é uma família poderosa. Uma família grande é aquela que tem, de fato, possibilidade de conquistar terras, de vencer os inimigos, enfim. Como nós percebemos no relato do povo no Egito, a grande questão, a grande intriga antes da saída do povo do Egito foi que os egípcios perceberam que o povo de Israel crescia muito, estava se tornando poderoso. Vocês se lembram muito bem da narrativa bíblica. Então, toda essa realidade envolvendo a fecundidade é um tema forte por isso, porque envolvia poder, envolvia conquistas, posses, alianças, tá certo? Então, a fecundidade ela é vista como um valor, como uma bênção de Deus. Então, se é que Deus participa da geração da prole, é nesse sentido de ser bênção, de ser fruto de uma bênção sua, mas em nenhum modo como os povos vizinhos entendiam, que Deus mesmo, os deuses mesmos, vinham ter relações com as mulheres e etc. Né? Então aqui a fecundidade é vista como um valor, exatamente por esses elementos que eu acabei de colocar. Né? Tanto é que Abraão ele é presenteado com uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, como as areias do mar, como nós vemos no relato bíblico. É uma bênção, não é? Então, toda essa realidade aqui permeia, de um modo ou de outro, todo esse esquema, esses modelos familiares. Né? E a fecundidade, ela vai aparecer o quê? Então, como projeção aqui pelo número dos filhos, então, filhos numerosos, e aí nós lembramos, então, o porquê da poligamia, quer dizer, um homem que pode fecundar 10 mulheres ou até mais. Então, ele vai ter uma descendência muito grande. Então, aqui, número de filhos, que envolve poder e tudo isso, filhos, poder, esposa, bens, tudo isso é propriedade do pater familias, ou seja, do patriarcado. Então, nesse contexto, uma coisa muito forte, se nós estamos falando aqui de bens, de poder, né? Números de filhos elevado, número de filhos elevado. Então nós estamos falando do matrimônio muito mais do que um enlace amoroso, como nós vamos ver depois, era na verdade um contrato, era na verdade uma aliança entre famílias, não é? Então vamos colocar aqui famílias, né? Então há um contrato, né? O homem que em contato, né, com outra família, sua família faz alianças com outra família, então, por meio do casamento, a mulher ela é um objeto de contrato. E isso é constante na Sagrada Escritura, como nós vemos, em diversas citações, onde a mulher ela é um objeto, ela é uma posse do Baal, do marido, do pater, famílias, não é? Ela é então um objeto de contrato. Ok? E aí então a importância, né, da aliança entre famílias, o dado da descendência, que era um dos princípios pelos quais a família se constitui, que nós vimos também na primeira unidade do nosso curso, que é a descendência. Então, olhando toda essa realidade aqui, percebemos que tem no povo de Israel uma concepção moral sobre o matrimônio. E é importante termos claro, considerar aí todo o tempo, toda a realidade, todo o contexto, para que a gente evite mais uma vez o que chamamos aqui de anacronismo, né? Ou seja, olhar uma realidade hoje e
jogar para aquele tempo como se fosse a mesma coisa, ou tentar justificar hoje com passagens do Antigo Testamento, também nesses elementos que nós vamos ver agora, que é a questão moral, né, que envolve toda a realidade do matrimônio. Então, sobre o aspecto moral, nós vemos aí a importância da fidelidade. Então, a fidelidade é algo que se coloca como muito forte. Sabemos que tanto o homem como a mulher eram punidos quando ocorria o adultério, né? Então aqui adultério. Porque a fidelidade ela visa o quê? Dar segurança ao pater família de que ele realmente é o pai, não é? Mas é interessante notar como que esse relacionamento entre o homem e a mulher, entre o homem e as mulheres, estamos falando aí de poligamia também, né? Ela é vista como um sinal muito grande de respeito. Por quê? Porque o adultério ele é punido, né? Em tese é uma punição para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher que fosse adúltera ou adúltero. Mas como nós estamos num contexto patriarcal, sabemos que quem era mais penalizado nessa história era a mulher, não é? Então, como nós percebemos lá no Evangelho, a mulher foi pega em flagrante adultério. Vocês se lembram do relato bíblico? Então, o que ocorre? A mulher acabava sempre sendo penalizada por ser mais frágil nesse contexto social que estamos analisando. Então, a questão moral aqui em torno da fidelidade e adultério, né? Quer dizer, o valor está aqui, o contravalor está aqui, e ainda que se previsse punição para ambos, a mulher era mais penalizada. Outra realidade proibida era a questão do incesto, e aqui nós podemos perceber a questão do incesto, ela marca. Eu vou tentar virar a câmera aqui para ver se a gente continua. É melhor assim mesmo, acho que é melhor assim mesmo, né? Que filmar na vertical é o mal da humanidade, mas eu comecei assim, vamos assim até o final. Tá certo. Então, eu dizia sobre o incesto. O incesto, ele vai colocar aqui, ele vai ser proibido, vai ser vetado, exatamente por causa da questão genética. Então, se eu estou visando uma descendência grande, eu quero também uma descendência saudável. E o incesto, ou seja, a união com parentes muito próximos, não era permitido. Por quê? Porque dá uma alteração genética nos filhos e isso influencia muito na prole. Mas também pelo contexto patriarcal, onde a união, onde os filhos eles vêm como sinal de poder. Então esse poder ele tinha que ser expandido por meio das alianças. Então vamos ver aqui as alianças. Então entra também esse dado da importância de se fazer alianças com outras famílias para que se pudesse estender o poder daquela família, tá certo? A outra questão é a questão do levirato, que está ligado com a descendência. Novamente esse dado aparece, não é? Então, o levir é o cunhado. Então, quando a mulher ficava viúva, então o seu cunhado deveria ter relação com ela para dar descendência ao irmão falecido. E depois, claro, a questão do divórcio, que no Antigo Testamento era permitido, mas somente ao homem e não à mulher. Então, dar uma carta de divórcio, né? Despedindo a mulher. Então, rompia-se os vínculos, ela se tornava livre de novo. Então, era um modo que Moisés encontrou, como Jesus vai dizer depois pela dureza do coração, de proteger a mulher dos abusos do Baal, do marido, do pater. Então, dava uma carta de despedida, um libelo, e despedia então a mulher para que ela pudesse sair, ok? Sair dessa relação opressora. Então, interessante notar aqui, mais uma vez, o contexto patriarcalista que pesa, que era um direito, né, do divórcio, somente era permitido ao homem dar esse libelo e não à mulher. Tá certo? Eu vou parar esse vídeo aqui.
porque nós vamos entrar agora no próximo ponto, que é o mistério de salvação, e vou tentar gravar na horizontal, que é o modo melhor.